Jornal dos Estados Unidos questiona, Wall Street Journal questiona quem fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Esse foi o artigo da Mary Anastasia, uma pergunta séria e que deveria interessar as autoridades brasileiras e as instituições brasileiras a responder, e não a se ocultar e dizer que não é bem assim. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a você que se inscreva aqui no canal, deixe o seu recado nos comentários, depois você fecha o chat e clica no joinha, deixando o seu like, você ensina para o algoritmo que o conteúdo é relevante para você e assim ele entende que é interessante também para mais gente e distribui o nosso conteúdo, faz aqui o nosso canal, a nossa comunidade crescer ainda mais e vamos juntos nessa. Muito bem, o Wall Street Journal é um jornal super relevante, tradicional de Nova York e por meio desse artigo da Mary Anastasia faz esse questionamento. Quem fraudou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos? Né? Essa é uma pergunta, repito, que deveria interessar não apenas como tem interessado as autoridades dos Estados Unidos, mas também as autoridades e instituições brasileiras. Alguém dirá, mas tem a possibilidade de não haver fraude. Bom, se tem a possibilidade de não haver fraude, eu não vou entrar nessa discussão, deveria interessar ainda mais as autoridades brasileiras e as instituições brasileiras demonstrar que não houve a fraude. Né? Então, assim, se houve a fraude, deveria interessar ao Brasil esclarecer. Se não houve, deveria interessar ainda mais ao Brasil esclarecer que não houve aqui nenhuma autoridade, nenhuma instituição e ninguém por aqui que, enfim, promoveu essa fraude, porque a desconfiança é essa, e essa desconfiança que aparece nesse artigo, a desconfiança de que alguém do Brasil teria feito a fraude no sistema dos Estados Unidos. O artigo vai por aí, ele crava a possibilidade muito forte de uma fraude, e não apenas isso, mas também de que isso teria sido feito, muito provavelmente, os indícios encaminham para que isso teria ocorrido de fora para dentro dos Estados Unidos, ou seja, muito provavelmente de onde? Aqui, do Brasil. Repito, autoridades brasileiras e instituições brasileiras deveriam estar atentas e interessadas em esclarecer esses fatos e não desviando-se dos fatos como se eles não fossem relevantes ou como se eles fossem simplesmente uma ideia muito louca e fantasiosa de alguém ou das pessoas empreendidas em demonstrar que houve uma fraude. Veja só, e aqui eu paro para fazer um comentário sobre uma história que rolou nesse domingo de que não seria o jornal que falou isso, seria essa Mary Anastasia, que não seria um editorial ou não seria uma reportagem e sim um artigo de opinião. Veja só, essa Mary Anastasia, ela é uma pessoa profissional experiente, ela vem falando sobre o Brasil há muito tempo, ela vem falando sobre o judiciário brasileiro há muito tempo, ela é do conselho editorial do Wall Street Journal. O Wall Street Journal não é um jornal que deixa qualquer um escrever nele, né? E muito provavelmente, ali dentro dos Estados Unidos, essa Mary Anastasia tem contato com fontes primárias do governo e assim por diante. Então, é incrível que isso tenha partido de alguns jornalistas tentando descredibilizar o que ela disse, dizendo que é só um artigo de opinião. Como é que um jornalista pode dizer que um artigo de opinião é menor ou menos confiável ou menos relevante do que uma matéria de jornal? Um artigo de opinião, inclusive, ele é assinado. Às vezes matéria de jornal não, só tem uma bolinha preta no final ali da matéria e pronto. Não tem a pessoa que fez. Alguém que escreve um artigo de opinião se compromete muito mais até mesmo do que quem fez uma matéria. E artigo de opinião não é feito por loucos e matéria por pessoas super responsáveis. Tem matérias de jornal que são uma porcaria e tem artigos de opinião que são geniais e super profundos. Então, é muito ruim essa abordagem. E repito, aqui a sociedade brasileira, as autoridades brasileiras deveriam estar empenhadas em esclarecer os fatos e não em negar os fatos. Isso me parece um pouco de negacionismo. Oh, não, isso aqui não é importante, a gente não vai considerar o que ela está dizendo porque é só um artigo de opinião, não faz o menor sentido, né? Assim como também acho que enfim, eu não vou entrar nessa treta que houve na semana, né? Mas veja, é muito razoável que você tenha uma opinião sobre um fato e muito razoável que você tenha uma opinião sobre alguém que teve uma opinião sobre um fato, e está tudo certo. A gente tem que debater as ideias, a gente não tem que tentar encontrar o vencedor
de debates. A gente tem que encontrar... As ideias vencem o debate, não é? Então, se houve a publicação, se há algum confronto de ideias, né, vamos nos ater às ideias discutidas. Se há um artigo de jornal sobre o fato, vamos nos ater ao artigo e não a quem escreveu, ou se é de opinião, ou se não é de opinião. Me parece que no Brasil nós estamos nos perdendo um pouco a respeito da forma e não a respeito do conteúdo. O conteúdo é que é relevante, há indícios, isso é inegável, muito fortes de que há uma fraude, ou houve uma fraude, e autoridades, repito, brasileiras e a sociedade brasileira e jornalistas brasileiros deveriam estar se empenhando em esclarecer o conteúdo e não perdendo-se na forma. E um ponto que me chama a atenção é o seguinte: se houve ou não fraude lá fora, a questão é que aqui dentro houve. Porque nós temos o Felipe Martins preso de forma fraudulenta. É uma fraude a prisão dele. Não é só erro, não é só negligência, porque houve ainda que tenha havido um erro, ainda que tenha havido uma negligência, é uma negligência perpetuada depois do óbvio ter sido explicitado. Os Estados Unidos vêm por meio do CBP, da alfândega deles, e diz: não entrou aqui. E ele segue preso. Então isso me parece ser uma distorção intencional dos fatos por parte das autoridades brasileiras. E quando você distorce intencionalmente os fatos, você comete o quê? Fraude. Essa é a definição de fraude. Então a prisão do Felipe Martins dentro do Brasil é fraudulenta. Isso é inegável. Essa é uma fraude que está já solidificada e que deveria, se nós fôssemos o país realmente, como eles dizem, democrático, como as autoridades e os juízes dizem, a prisão do Felipe deveria ser revogada. Porque, sem dúvida, nós aqui no Brasil estamos fraudando os fatos para mantê-lo preso. A prisão dele é fraudulenta, indiscutivelmente. E a fraude lá fora me parece que está numa investigação muito avançada, e esse artigo da Mary, ele é mais um tijolinho, né, na construção das ilegalidades cometidas no Brasil e fora dele contra o Felipe Martins. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.